Pode abrir a Bíblia em Salmos 42. A gente vai colocar aqui no telão, né? Mas quem quiser acompanhar na sua Bíblia, será o Salmo 42. Salmo 42. Quem trouxe pode colocar a sua Bíblia no coração. Quem não trouxe, coloque as suas mãos. Vamos adorar o Senhor neste momento. Que o Senhor faça chover a tua presença sobre nós aqui neste momento. Então eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos. Usa, Senhor Jesus, a minha vida, Senhor. Que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o Senhor, o teu Espírito Santo a ministrar aqui a palavra, Pai. E que essa palavra venha servir de alimento, Senhor Jesus. Venha servir como uma injeção de ânimo, Pai, de fé, para cada um de nós aqui, Senhor. Transforma, muda a nossa vida, Senhor, através da tua palavra. Nós entregamos este momento nas tuas mãos, já cremos na vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Em Salmos 42, diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me das coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, e de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Quando eu orei e tirei esses salmos, eu fui pesquisar e ver de quem era, né? Quem tinha escrito. Porque em salmos, a gente tem bastante, não tem só os salmos de Davi, tem de Salomão. E aí eu descobri que esses salmos são de filhos de Corá, que era ali, fazia parte ali do povo que cuidava, ali, que eram os levitas, que cuidavam ali dos louvores, que cuidavam ali das músicas que eram tocadas ali no templo. E nesse momento em que esse salmo ele é escrito, ali esse salmista, ele não estava ali junto em Jerusalém, ele não estava ali com o povo de Deus. Provavelmente ele tinha sido levado escravo, ele estava em cativeiro, e por isso que ele fala, né, que aqui no meio, ele fala que ele se lembra de quando ele fazia as coisas na casa de Deus. Mas o que me chamou a atenção, o primeiro ponto desses salmos, é quando ele fala assim: ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja, que é no próximo, que diz assim, ó: do que você tem sentido sede? Aqui ele fala que a alma dele tem sede de Deus. E ali ele fala, né? E ele reforça dizendo: do Deus vivo. E eu fiquei pensando, porque hoje em dia a gente vive na era da internet e é muito fácil, né, as pessoas terem sede de tudo e ao mesmo tempo de nada. Porque quando a gente pega o celular, a gente abre o nosso Instagram, o que mais tem são pessoas vendendo como emagrecer em uma semana, fique rico em um mês, faça 1 milhão em um ano. E tem tanta coisa na internet, são tanta coisa oferecida, são tantos coaches ali dando lições, e agora está na moda se enfiar dentro do gelo para você ficar mais saudável. E cada hora na internet tem uma coisa nova. E a gente percebe que, assim, para cada loucura tem uma multidão seguindo aquilo, né? Porque eu penso assim, ó, se está aparecendo milhares de vezes no meu feed, significa que tem gente atrás interessado no assunto. Porque se ninguém tivesse interessado, iria morrer. E assim, a cada dia é uma ideia mais louca do que a outra. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque a gente está numa era onde as pessoas elas têm sede de emagrecer, de enriquecer, de ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais zen, igual está na moda, né?
Você não pode ser uma pessoa estressada, você tem que ser uma pessoa da paz, a pessoa que resolve tudo na calma. Isso virou uma moda também. E as pessoas, elas ficam na internet procurando curso, procurando palestra, procurando vídeo, e para se alimentar e para procurar saciar isso, tudo isso. E não, porque tem coisa, nem tudo que está na internet é errado, nem tudo que viraliza é errado. Mas o que nós, como cristãos, precisamos entender é que dentro de nós ainda existe uma batalha espiritual, ainda existe a luta entre a carne e o espírito. E a gente precisa tomar cuidado, porque hoje em dia, com as coisas tão fáceis aqui na nossa mão, é só a gente apertar um botão, é só a gente colocar ali na internet e a gente encontra o jeito fácil de saciar, por exemplo, a nossa carne, o nosso ego, a nossa vontade, aquilo que a gente acredita, porque qualquer ideia assim, de merda que você pensar, vai ter um maluco na internet para te apoiar. Então é fácil a gente saciar a nossa carne, é fácil a gente ter sede e seguir. Eu não sei se vocês percebem, né? Mas quanto mais você busca, mais tempo você quer aquilo. Vira e mexe, se você bobear, você está no telefone. A gente não tem mais tempo livre sozinho, pensando em nada. A gente está ali todo o tempo com o celular na mão. Às vezes a gente está em casa assistindo televisão com o celular na mão. Às vezes em casa a gente vai um ou outro se lembrando. Assim, tá assistindo filme? Não, tô. Aí a pessoa sai do celular. Vira e mexe, a gente dá esse toque em casa. Porque senão já é normal. A gente não consegue mais fazer uma coisa, só aquela coisa. A gente tem a necessidade, a sede de, eu estou assistindo um filme, mas eu estou respondendo uma mensagem, eu estou fazendo uma comida, mas eu estou aqui com o telefone na mão. O telefone já é quase a extensão da nossa mão. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, da mesma forma como tudo é fácil, a gente tem um processo muito fácil, também é fácil da gente se esquecer de alimentar a nossa alma. É fácil a gente se esquecer de que a nossa alma também tem sede, mas sede da presença de Deus, sede de Deus. E a gente precisa se perguntar todos os dias, do que eu tenho sentido sede? E o melhor, a sede de quem eu estou matando? Porque sede, tanto a nossa carne quanto o nosso espírito sente. Mas aí de quem você vai matar a sede? De quem você vai escolher ali saciar a sede? Da sua carne ou do seu espírito? E a gente precisa se analisar e pensar sobre isso. E até a palavra diz assim, no próximo. Pula mais um, depois você volta. Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A gente precisa entender, e a gente não pode esquecer disso, que a nossa carne, ela é oposta ao nosso Espírito. Quando você olhar para a sua vida, e aí você perceber, você analisar que tudo que você faz é movido pela sua carne, seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, entenda, meu amado, o seu espírito está fora da situação. E da mesma forma acontece o oposto. Quando a gente vive em espírito, quando a gente vive focado, quando nossos pensamentos são pensamentos do céu, são pensamentos que são louváveis, são pensamentos agradáveis, significa que nós estamos no caminho certo, significa que nós estamos ali matando a nossa carne. Não dá para você viver os dois. Não dá para você ser, metade do dia você vai ser carnal e metade do dia você vai ser espiritual. Não dá. Ou um é outro. E nós temos a escolha, e nós temos o poder e o passo começa aqui na nossa mente. Porque quando a gente acorda, a nossa carne já grita, e o nosso espírito também. E aí o nosso espírito, a nossa carne, por exemplo, quando você acorda, o telefone toca, e você vai desligar ali o despertador, já tem ali notificação no Instagram, já tem mensagem para você responder, já tem coisas para você fazer, já tem um lembrete ali da tarefa do dia. E se você bobear, e se você não falar, não, peraí, eu vou primeiro orar, eu vou tirar uma palavra, vou falar com Deus, vou começar meu dia em espírito, depois eu retomo outras coisas, depois eu vejo que tem o celular para resolver. Se você não tiver esse autocontrole, se você não tiver essa organização, a gente se perde.
Porque é fácil do nosso dia passar e a gente não falar com Deus. É fácil. Porque nós somos adultos. Todo mundo aqui tem tarefas. Alguns têm filhos pequenos. É fácil a rotina, o nosso dia a dia nos engolir. Então a gente precisa colocar como prioridade alimentar o nosso espírito, saciar o nosso espírito. Porque senão a gente se perde. Senão o tempo passa e você fala assim, nossa, eu nem sei aonde eu me perdi. Eu nem sei aonde eu deixei de buscar Deus. Não, a gente não pode normalizar a gente vir para o culto e a gente sair da igreja sem sentir a presença de Deus. Isso não pode ser normal. Não pode ser normal você dobrar o seu joelho para orar e você se perder no meio da oração. Porque você está pensando no que você vai cozinhar, o que você vai resolver, e amanhã você tem que buscar no trabalho. Não. O momento que a gente separar para Deus tem que ser de Deus. A gente precisa estar em espírito e em verdade naquele momento, naquela comunhão. Para que assim a gente venha conseguir abastecer a nossa vida espiritual e assim lidar com as lutas espirituais. Porque enquanto a gente fica distraído com a nossa rotina no dia a dia, é aí que o diabo trabalha. É aí que o diabo encontra brecha. E aí é ali que ele nos pega. Então a gente precisa estar atento. E antes de passar para o próximo, eu queria chamar a Yasmin aqui, o Yasmin, já que os adolescentes não estão aqui hoje, então vai ter que ser ela. Ô Brena, você está com sede? Tô. Então, você tem 2 copos aqui que você pode escolher para você tomar água. Qual copo você escolhe? Por que a taça? Porque é maior, mais bonito. Gente, é claro, né? Entre uma taça É uma taça. e um copo descartável, até eu escolheria a taça. Inclusive, eu já peguei aqui que a gente tem que escolher a taça sempre. O que foi? Podia tomar? Ela não tomar. Eu quero. Mas não tá bom? Tá assim com gosto de mar, sabe? Aquele gosto de mar salgado. Entendi. Tem sal, Brena Silmara? Na água? Tá bom pra pressão, né? Isso aqui, né? Então quer dizer que a água da taça é salgada? Tá muito salgada. Entendi. Agora, prova essa daqui pra ver então. A que você rejeitou, no caso. Sem medo. Essa tá boa. Ela não foi na empolgação tomando. Aí ela no copinho ela ficou mais ansiosa. Pode olhar pra você me passar a boca? Obrigada. Obrigada. E volta, por favor. E diz assim, ó. Que a sede não te faça beber do copo errado. Eu tinha essa frase guardada, né? E quando eu tirei essa palavra, eu lembrei dessa frase, que é uma frase muito forte, né? Que a sede não nos faça beber do copo errado. E quando eu fui colocar aqui as águas no copo, eu quis colocar justamente a água com sal, a água ruim, bem salgada, na taça, porque é isso que acontece. O diabo é assim que ele age. Ele, por fora, ele faz a gente ter aquela impressão de que é mais bonito, de que é mais... Porque ela foi ali, a escolha dela foi pela vantagem. A taça é maior, a taça é mais bonita, a taça é de vidro. E foi o que mais chamou a atenção dela. Já o copo descartável, apesar de ser um copo descartável, mas o que mais importava não era o copo, e sim o que estava dentro do copo. E é isso que a gente precisa ter atenção. Em toda decisão, em tudo aquilo que a gente for fazer, a gente precisa olhar o além, olhar com os olhos espirituais, pedir para Deus nos dar essa visão espiritual, para enxergar o que está além daquilo que a gente vê. E eu estava essa semana, um exemplo simples disso. Essa semana eu até mandei para alguns pais que tem um joguinho que as crianças, os adolescentes jogam, que aparentemente é só um joguinho de internet, é só um joguinho virtual. Mas ali a matéria falava que através daquele joguinho muitos pedófilos ali estavam entrando para ter acesso às crianças. E é isso que a gente precisa ter atenção, que o diabo, ele é astuto. E ele trabalha onde a gente não pode imaginar. Porque se o diabo aparecesse aqui com chifre, segurando um tridente, para dar em cima de todo mundo,
ninguém ia dar bola para ele. A gente sairia correndo. Mas era sutileza, era o que a gente não imagina. Porque o que um jogo infantil, um jogo de adolescente, da internet, pode ter de mal? Teoricamente, nada. Mas esses dias eu até estava conversando com a Aurélio Yasmin, que até no desenho da Moranguinho, gente, eu cresci a minha infância inteira assistindo o Moranguinho. É o mundo cor-de-rosa, é tudo de morango, de fruta, tudo lindo. E agora que colocaram um personagem que fala sobre homossexualismo. Agora ela tem uma bandeira, agora ela não é nada, ela não é nem menina nem menino. E é um desenho infantil. E se a gente não se atenta, você coloca para o seu filho assistir. E aí você nem sabe o que o seu filho está assistindo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão o mal entra, o diabo entra na nossa casa e você não sabe nem por onde ele entrou. Porque enquanto a gente está ali na correria, enquanto a gente está ali na afobação, enquanto a gente está ali no agito da vida, que é, porque a gente só vai ter paz quando a gente vai na glória. Mas a gente precisa estar aqui, igual Neemias, sabe? Que o povo lutava, enquanto com a mão eles lutavam, com a outra mão eles estavam ali construindo a cidade. É desse jeito. Enquanto a gente luta espiritualmente as nossas batalhas, a gente precisa estar com nossos olhos abertos e tampar todas as brechas e se atentar. Hoje em dia nada é demais, nada é bobo, nada é só isso, porque é só nisso que o diabo vai entrando e a gente precisa tomar cuidado. Pode passar? E eu quero falar para vocês aqui 4 lições que nós podemos aprender com a Corsa, né? Lá no primeiro versículo de Salmo, ele fala assim, ó. Peraí. Ele fala assim, ó. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então aqui ele cita, né? O salmista ele cita ali um animal. E a primeira lição que a gente pode aprender sobre a corça, ela tem um olfato apurado. Ela pode detectar a umidade e a presença de água, rios, nascentes, até mesmo debaixo do solo, por quilômetros, relatado como um instinto de sobrevivência. E aqui, né, eu fiquei pensando, por que ele cita ali a corça como exemplo? E eu fui puxar as características da corça, e o primeiro ponto é esse. Ela tem um olfato ali apurado. E ali o que ela procura, o que ela busca, água. Então mesmo de longe, mesmo quando está ali muito embaixo da terra, ela consegue ali saber aonde tem água. E ali, eles colocaram aqui, né, que tem um instinto de sobrevivência. E mais pra frente a gente vai saber o porquê disso, né? Mas em João 4:14 diz assim, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a gente precisa olhar para a nossa alma, olhar para o nosso espírito, porque o nosso espírito também tem essa habilidade. O nosso espírito também tem um olfato apurado para as coisas que são de Deus, para aquilo que é de Deus. Quando as pessoas falam assim, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas da igreja, eu estou desanimado, eu estou sem fé, eu estou sem ânimo, eu não estou com vontade de ir para o culto. Meu amado, quem não tem vontade é a sua carne. Porque a sua carne não tem vontade daquilo que é de Deus. A sua carne não tem vontade de te trazer para perto de Deus, pelo contrário. O maior objetivo da sua carne é te afastar da presença de Deus. Mas quando você olhar para o seu espírito, ele vai estar clamando, ele vai estar ali suplicando que você se aproxime de Deus. Porque o nosso espírito, ele tem ali o olfato, ele busca, ele anseia pela presença de Deus. Porque é a presença de Deus que o alimenta. É estar perto de Deus que faz o nosso espírito estar forte. Então quando a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que quando a gente não tiver vontade de orar, quando a gente não tiver vontade de buscar, quando a gente não quiser ouvir louvor, quando a gente não quiser estar perto de Deus, significa que nós estamos vivendo pela carne. E como cristãos, nós não podemos viver pela carne. Se a gente parar para analisar, olhar a história de Jesus ele viveu aqui como humano, mas em toda oportunidade, em todo momento de Jesus, ele se recusava, ele se afastava dos discípulos,
Jesus. Ele ia na frente, ele ia depois, ele ia distante, ele ia separado. E nesses momentos sozinhos, era onde ele buscava a presença do Pai. E por isso que Jesus venceu. Porque o maior segredo de Jesus para ele vencer tudo que ele venceu aqui na terra, e vencer até as batalhas que nós enfrentamos aqui hoje contra o pecado, é porque ele vivia aqui como um homem espiritual. Jesus não vivia pela carne. Ele estava em humano, mas ele vivia pelo Espírito. Ele vivia pela vontade do Pai. Tanto que lá no Evangelho ele fala que aquilo que alimenta ele não é o alimento físico, mas é fazer a vontade do Pai. E é isso que nós precisamos fazer, a vontade do nosso Pai. E a vontade de Deus, ela precisa estar acima da nossa vontade. Não é o que você quer, não é o que você idealiza, é o que Deus quer para a sua vida. Porque o que Deus ele quer para nós é muito maior e muito melhor. Nada se compara. Então a gente precisa basear a nossa vida nessa fé, nesse objetivo. E no 2 diz assim, proteção contra predadores. Quando desidratada ou longe da água, a corça libera um cheiro que atrai predadores. A água não só sacia sua sede, mas também dissipa esse odor, oferecendo refúgio e segurança. Então, um dos maiores motivos para que a corça anseie pela água não é só pela sede que ela tem, mas porque quando ela está quando ela não tem água, né? Quando ela está ali com sede, ou quando ela está longe da água, ela libera ali um odor, e esse odor faz com que ali os predadores, com que os inimigos ataquem e achem ela mais fácil. Então, quando ela está dentro da água, quando ela está ali saciada com a água, esse cheiro sai. E olha como eu achei muito interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem essa debilidade, né, que faz com que ela fique ali mais vulnerável, longe da água, ao mesmo tempo, por contrapartida, Deus deu ali para ela o olfato apurado para que ela encontrasse com mais facilidade a água. E aí ela conseguisse ali se proteger de alguma forma, né? E a gente precisa entender que como cristão, é só debaixo da proteção de Deus. É só ali imerso ali na presença de Deus, é que a gente consegue fugir do inimigo. Porque, meu amado, você sozinho, contra o diabo, você perde. Não tem chance. A gente só tem poder e autoridade contra o diabo quando a gente está ali com Deus. Por isso que a palavra fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que vai te dar força. É Deus que vai te proteger. É Deus que vai tirar de você o cheiro do pecado. O cheiro da sua fragilidade. Porque todos nós, como seres humanos, temos nossos pontos fracos. E o diabo, ele sabe disso. Ele conhece também nossas fraquezas, nossas limitações. E é dela que ele se aproveita. É da nossa fraqueza que ele se aproveita. Mas quando nós estamos envolvidos na presença de Deus, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, não tem tempo para nossas fraquezas. A gente não tem tempo para pensar na nossa debilidade, porque a gente está envolvido com Deus. Então o diabo não tem espaço, nosso inimigo não tem espaço. Você entende que a corça, ela só consegue estar protegida quando ela está na água, quando ela está em volta ali da água, e assim é o cristão. A gente só consegue proteção contra o inimigo envolvidos na presença de Deus. Porque longe nós somos uma coisa fácil. Longe é fácil do inimigo nos achar. É fácil dele nos atacar. E contra ele, se você colocar uma corça e uma onça, é óbvio que a onça vence. Mas dentro da água, a onça não ataca a corça. Ela não tem poder com ela dentro da água. E é assim na nossa vida. Quando a gente está longe de Deus, o diabo consegue nos atacar. Mas quando a gente está envolvido na presença de Deus, ele não consegue, ele não tem chance. Ele até tenta, mas ele tenta e ele perde. E a terceira lição diz assim, busca por água pura. A corça não bebe qualquer água, mas busca águas correntes e puras, o que adiciona um simbolismo de busca por algo mais profundo e vital. Quando eu li essa característica da corça, eu pensei muito na parte que ele fala assim, que a alma dele anseia por Deus e por Deus vivo. Ele faz questão, o salmista faz questão de enfatizar que ele não estava falando de qualquer Deus. Ele não estava falando de qualquer coisa.
A alma dele ansiava pelo Deus vivo. E a gente precisa, como eu falei no começo, nessa era que a gente vive das coisas fáceis, onde a gente procura e busca muitas coisas, a gente precisa centralizar, e a gente precisa perceber aquilo que nós estamos buscando. E mesmo que a gente busque a nossa melhoria, busque o nosso crescimento, busque um emprego melhor, busque ali a saúde da nossa família, busque ali ter uma vida mais tranquila, mais confortável, porque todo mundo deseja isso, a gente nunca pode se esquecer que o primeiro ponto de tudo, a gente precisa buscar a Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nessa era de tecnologia, é fácil a gente mudar a nossa prioridade. É fácil a gente mudar o lugar de Deus. É fácil. Porque às vezes você não se percebe, e aí você adora mais o seu filho do que a Deus. Você adora mais o seu trabalho do que a Deus. Você adora mais a sua família do que a Deus. Aí você fala, não, Brena, mas eu não adoro. Deus é a minha prioridade. Deus é quem eu adoro. O Deus vivo é quem eu adoro de verdade. Mas aí quando você encontra tempo para tudo, tempo para fazer tudo, e não encontra tempo para Deus, significa que não é o Deus vivo que você está buscando. Às vezes você busca mais o seu descanso, porque você está cansado demais. Ai, foi corrido demais, eu não tive tempo. Mas, meu amado, dentro de 24 horas do nosso dia, Deus ele nem estipula, ele nem fala assim, ó, na Bíblia, ó, vocês têm que me buscar todos os dias, 1 hora por dia. Não. Deus ele é tão bonzinho, ele é tão misericordioso, que ele nos compreende. E ele aceita. Não qualquer coisa. Porque nós já aprendemos a história de Caim e Abel. Mas ele recebe o nosso melhor. E talvez se naquele dia o seu melhor foi 10 minutos. Eu tive 10 minutos para dobrar o meu joelho, para orar, para ler uma palavra, para me concentrar em Deus, para ouvir o que Deus queria falar comigo. E aqueles 10 minutos, foco ali, de verdade, foco, se você está inteiro naqueles 10 minutos, Deus ele recebe. Ele recebe. E ele derrama sobre você a presença dele. Então que a gente venha buscar na nossa vida, se priorizar e sempre colocar Deus acima de tudo. Que a gente nunca venha se esquecer. Eu sei que é algo que a gente já sabe, mas às vezes as coisas vão, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e sem a gente perceber, a gente vai mudando. E a gente precisa sempre fazer um alinhamento. É como aquelas pessoas que normalmente todo mundo deveria fazer, mas sempre tem aquelas pessoas que todo ano vai no médico, faz ali os exames, faz o check-up, para ver se está tudo no lugar. E a gente precisa fazer isso com a nossa fé. A gente precisa analisar de tempo em tempo, analisar a nossa fé. Se perguntar, qual foi a última vez que eu senti a presença de Deus? Qual foi a última vez que eu jejuei? Qual foi a última vez que eu orei, que eu dobrei meu joelho, que eu busquei a Deus de madrugada? A gente precisa fazer essa análise. Para a gente poder voltar. Ah, não, a última vez que eu jejuei foi semana passada? Não, então amanhã eu já vou organizar para fazer um jejum. Ah, eu nem sei qual foi a última vez que eu senti a presença de Deus. Isso não pode ser normal. Como cristão não pode. Se você se diz cristão, cristão é aquele que é o pequeno Cristo. Então, para que você realmente exerça essa função de cristão, você precisa ter Cristo em você. Cristo precisa estar dentro de você, para que você possa fazer parte disso que você diz que faz. Então, a gente precisa nos analisar. E a quarta diz assim, ó, a corça corre muito e com grande urgência, impulsionada pela sede intensa e pelo cheiro de predadores que exala quando está seca, buscando desesperadamente a água fresca para se purificar, se refrescar e se proteger. E quando eu li essa característica, eu lembrei que em outra passagem da Bíblia, pode passar? Pode pular? Em Salmos 18:33 fala assim, ó, ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Eu lembrei desse versículo, que Deus ele nos deu esses pés. E aí eu te pergunto, para onde você tem corrido? Porque muitas vezes nós corremos rapidamente para o pecado, para o desejo da nossa carne, para aquilo que alimenta o nosso ego, para aquilo que às vezes nos machuca. Porque quantas vezes você
acontece uma situação, alguém te faz algo e você fica ali, ó, remoendo aquele sentimento, remoendo aquele rancor, alimentando aquilo. É uma forma de você correr para o rancor, correr ali para aquilo que te faz mal e não aquilo que te faz bem. Só que Deus, Ele nos deu pés e nos deu ali o poder de correr rapidamente para que a gente pudesse correr para a presença dEle. Assim como a corça, a outra característica dela é que ela corre muito rápido e ela corre para a presença de Deus. E ela corre dos predadores, ela corre dos inimigos. E muitas vezes, como cristãos, nós somos o oposto. Nós corremos para o pecado. A Bíblia fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para que o diabo fuja de você, meu amado, você precisa resistir. O problema é que muitas vezes nós vamos ao encontro do pecado. Nós vamos ao encontro daquilo que nos faz mal. Nós vamos ao encontro daquilo que nos afasta de Deus. E quanto mais perto do pecado nós estamos, mais longe da presença de Deus nós nos colocamos. A gente precisa pensar sobre isso. E eu estava refletindo e pensando sobre outro animal. E eu queria que vocês pensassem junto comigo. Quando Deus ele fez o peixe para o mar, correto? Então o peixe, quando ele está lá no mar, ele tem toda a liberdade e toda a imensidão do mar. Mas quando ali o pescador vai e lança ali uma isca, e o peixe ali, ele pega aquela isca, o pescador ali puxa, e o pescador ele tem duas escolhas. Ou ele vai matar e vai comer aquele peixe, ou ele pode colocar no aquário, correto? E aqui todo mundo já viu um aquário. Tem aquários que são mais simples, tem aquários que são mais bonitos, tem aquários que são lindos, tem pedra, luzinha. Quem já assistiu Procurando Nemo já sabe como que a gente idealiza um aquário. E ali a gente consegue visualizar um aquário. Só que um aquário, por mais lindo que ele seja, por mais enfeitado, por mais que ali o dono tenha cuidado com o aquário, ele se compara com o mar? Não. Deus ele fez o peixe para ficar no aquário? Não. Quem determinou que o peixe ia ficar no aquário foi o homem. Isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Porque Deus fez o peixe para ficar no mar. E agora eu quero que a gente pense na nossa vida. Nós somos o peixe e o mar é Deus. Quando Deus ele fez o homem pensando nele. Por isso que Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele. Você entende que quando o diabo ele joga uma isca e você pesca essa isca e aí o diabo ele te tira, você está se retirando de Deus? Só que o homem sem Deus, ele não vive. Ele pode sobreviver. E ele pode ter um aquário bonito, cheio de luzes, cheio de flu, de pedras, mas o aquário nunca vai se comparar ao mar. E é isso que a gente precisa entender. Porque como cristãos, não existe vida longe de Deus. Não existe vida longe da presença dele. E eu não estou falando só da igreja. Porque você pode estar aqui dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, mas longe da presença de Deus. Só sobrevivendo. Enquanto Deus ele tem uma imensidão de mar. Olha quanta oportunidade o peixe tem no mar. Mas quando ele se distrai e é pescado, ele vai parar dentro de um aquário, se não no prato. Que é muito pior. Então, e diferente como eu citei aqui do filme Procurando Nemo, que eles fazem todo um plano, fogem e vão parar no mar, a gente sabe que na vida real não é assim que acontece. Mas na nossa vida como cristão, nós temos a chance. Porque somos nós, como peixe, que escolhemos se vamos ficar dentro do aquário ou dentro do mar. E aí você fala assim, obreira, mas como estar no mar e não ser atraído pela isca? Porque a isca é algo que chama a atenção do peixe. Por isso que ele vai lá. E é extraído e é pescado. Entenda uma coisa, meu amado. Quando o pescador ele vai pescar, a vara ali, o anzol, a isca,
tem um limite. Ela não consegue chegar no fundo, na profundeza do mar. Ela chega até um pedaço. Significa que para o peixe não ser distraído com a isca, ele precisa estar no fundo do mar. Significa que quanto mais fundo ele estiver no mar, menos vai ser a probabilidade dele ser pescado. Menos vai ser a probabilidade dele se atrair, dele se distrair com a isca. Isso quer dizer que quanto mais fundo a gente estiver de Deus, quanto mais íntimo a gente estiver na presença de Deus, quanto mais profundo a gente estiver, menos chance a gente vai ter de se distrair com as coisas do diabo. Porque o pescador é o inimigo. E a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E talvez você olhe e fale assim: eu fui pescado, mas eu não morri. Mas o diabo está te destruindo a cada dia. Porque a cada dia que você vive longe da presença de Deus, você é destruído. A cada dia que o peixe ele vive no aquário e não no mar, são infinitas impossibilidades que ele perde. Porque o aquário é limitado. O aquário tem um espaço. Enquanto o mar é uma imensidão. E é isso na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos viver coisas que a gente nunca imaginou. Nós podemos viver coisas que a gente nunca sonhou. Então a gente precisa fazer a nossa escolha. Se talvez você está aqui hoje e você é o peixe que estava vivendo no aquário do diabo, meu amado, é a sua chance de pular para o mar, de pular para o infinito, de pular para a glória de Deus que não tem limitações. Porque somos nós que colocamos. Nós colocamos limitações até onde Deus pode nos alcançar. Porque Deus ele quer fazer muito mais, Ele quer nos levar muito além. A nossa mente é incapaz de imaginar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então que a gente venha refletir sobre isso. E que através desses dois animais, que a gente venha pensar e a gente venha colocar a nossa vida no lugar. E assim como a corça lanceia pela água, assim como o mar, o peixe, ele foi feito para o mar, que nós como filhos de Deus, venhamos nos colocar diante da presença dele. E que a gente venha mergulhar cada vez mais fundo. Amém?